Olá, hoje mais uma dica de redação para o Enem, para vestibulares. Meu nome é Celito Maier, trabalho com filosofia, sociologia há 30 anos, né, no ensino fundamental, médio e também nas universidades. Mas dedico-me especialmente agora ao ensino médio, preparando para o Enem, com filosofia, sociologia e produção de texto. Então, nós vimos em nossas dicas, em vídeos anteriores, que o tema da redação sempre cai em 7 eixos. O que tu tens que saber? Quais são os 7 eixos. E dentro de cada eixo, os temas de cada eixo. E dentro de cada tema de cada eixo, quem é o filósofo ou quais foram os filósofos, os sociólogos que melhor tematizaram isso. E, em termos de literatura, qual letra de música, qual filme me serve como estratégia argumentativa para eu poder discorrer na redação. Então, essas estratégias são fundamentais. Hoje, nós vamos trabalhar a terceira dica, que é o terceiro pilar para a redação do Enem. A primeira dica, que era o primeiro pilar, o conhecimento em sociologia. A segunda dica, que era o conhecimento em filosofia e letras de música e tal. E a terceira dica é o quarto parágrafo da sua redação. Então, nós vamos hoje terminar a redação. Então, qual é o quarto parágrafo? Como tem que ser o seu quarto parágrafo? Então, o nosso último parágrafo, ele é dedicado às estratégias de intervenção e democracia. Como assim? Porque o seu último parágrafo é fundamental que ele esteja relacionado com a democracia. E por que eu digo isso? Então, primeiro, como é que você vai começar o último parágrafo? O último parágrafo você vai indicar o horizonte para o qual tu queres caminhar. Qual é o horizonte no qual nós estamos e para onde queremos caminhar? Então você vai dizer, por exemplo, que nós estamos dentro de uma sociedade democrática. O que é uma sociedade democrática? Então, o que tu tens que saber agora pela filosofia e pela sociologia? Saber as 15, as 20 características do que é democracia. Então, se eu tivesse que sintetizar o que é democracia, eu diria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 características, 15 da democracia. E o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aquela característica da democracia que tem relação com o tema da redação. Então, exemplo, se o tema for intolerância, se o tema da redação for intolerância, eu vou pegar a característica da democracia que fala que democracia é pluralidade ideológica. Então, o que quer dizer isso? Democracia é democracia, governo do povo. Povo é diverso, povo é múltiplo. Então, tem uma multiplicidade de ideias, multiplicidade de ideologias. Então, o que é democracia? Respeitar, defender, promover a diversidade ideológica. E com isso eu me coloco na contramão da intolerância. Porque a intolerância é uma violência contra um direito civil à liberdade de expressão. Então, olha só. Então, eu vou me referir a um horizonte. Eu quero uma sociedade inclusiva, uma sociedade democrática marcada pela pluralidade ideológica. Nesse contexto de uma democracia marcada pela pluralidade ideológica, faz-se fundamental que... Agora vem a estratégia que eu vou trazer. Então, primeira estratégia. Ela vai ser uma estratégia genérica, abstrata, para em seguida ser particular, específica. Então, em termos genéricos, o que eu vou dizer? Cara, olha a dica. A dica é a seguinte. Sempre, na estratégia de intervenção, você tem que falar de lei e de educação. Sempre. Lei e educação, sempre. Por quê? Porque educação é para as crianças. Educação é para as novas gerações. Mas para gente grande, não. Gente grande, não. Quer um exemplo? Pensa na velocidade. Qual é a velocidade máxima permitida? 60 por hora? 80 por hora? 110 por hora? Você tem lá a velocidade permitida. Está lá o adulto dirigindo. Que hora que ele reduz velocidade? Que hora que ele reduz? Quando vê um radar, vê um guarda, um policial. E por que ele reduz? Por causa do medo da multa, por causa que vai pesar no bolso, tem que pagar. Pontuação, vai perder carteira. Adulto é movido pelo medo. Adulto é movido pelo rigor da lei. Criança você educa. Então, o que acontece? Educação para gerações novas
vigor da lei, punição da lei para quem infringe a lei. No caso, jovens e adultos. Então, genericamente, isso serve muito bem, genericamente. Mas ainda não atende. Eu preciso agora uma estratégia de intervenção que ataque o tema em questão. Qual que é o tema em questão nessa redação? E aí eu vou caminhar agora para o específico. E qual que é o específico? O específico a gente vai tirar dentro de cada eixo. Então nós vamos saber dos 7 eixos, os temas possíveis e cada tema possível, aquela indicação. Então, o que você vai propor contra isso? No campo da lei e no campo da educação, o que você vai propor? Então, agora é esse momento fundamental. E quem vai te dar isso? Quem vai te dar isso? Sociologia. Por que a sociologia vai te dar isso? Porque a sociologia ela trabalha com a imaginação sociológica. O que é imaginação sociológica? Imaginação sociológica é você formar a teia. Então, a sociologia te diz, por exemplo, o tema da corrupção. De onde vem a corrupção? A corrupção pode vir a corrupção da natureza humana, que é uma natureza, que deseja mais e mais, acumular e acumular? Pode. Então você pode vir da condição humana? Pode. Mas será que a corrupção também não poderia vir, por exemplo, da impunidade? E aí, como é que eu vou combater a corrupção? Então, eu preciso propor uma estratégia de maior rigor na punição. Mas eu te pergunto, mas a corrupção, ela também não poderia vir de qual outro aspecto? Não poderia vir também, por exemplo, da nossa passividade política? Você que é um cara passivo, votou e não quer mais saber de nada. Então, a minha passividade, a minha acomodação também, de certa maneira, não alimenta a corrupção? E será que isso não tem a ver com a falta de formação política dentro da sala de aula? Na tua escola tem aula de política? Na tua aula se lê Constituição? Então, para que você não propõe, por exemplo, na aula, ter aula de política? Em que a Constituição seja um livro obrigatório da sala de aula? Você pode propor como estratégia de intervenção, percebe? Então, a estratégia de intervenção, ela vai depender, obviamente, do tema em questão, mas é a sociologia que vai te dar isso, entende? Em conjugado com a filosofia. Tá? Então, deixo aqui esse convite para você mergulhar em filosofia e mergulhar em sociologia. Cara, é a dica que eu te dou. Trabalho com 30 anos com isso. E não tem escapatória, é por aqui que passa o caminho. Então, mergulhe em sociologia, mergulhe em filosofia para você poder fazer uma ótima redação. Tá? Agora, quer saber mais dica? Então eu deixo com você um convite, assine o canal, caminhe com a gente, que de tempos em tempos a gente vai alimentando com mais dicas. Dicas, e a gente vai disponibilizar a você a possibilidade de ter acesso a um material que te qualifica, que te torna ainda mais competente para chegar e fazer aquela nota 1000 que você tanto deseja na redação. Tá bom? Deixa aí a sua reação e nos acompanhe e nós estaremos te acompanhando. Um abraço.